Agora no curso, a gente vai ver a questão de classes collection asset. Quando a gente está trabalhando com collections, a gente pode verificar all items are instance of type, all items are not null e all items are unique. São muito úteis para verificação de tipos ou de nulos ou uniques. A gente tem os contains ou are not contain, lá na coleção especificamente, e a gente pode realizar também verificações no subset, o is subset of e is not subset of. Toda vez que você vai falar de class collection, você tem que lembrar a questão de igualdade, are equal ou are not equal. O único detalhe é que tem sempre que vir na mesma ordem. Você não consegue verificar duas coleções com igualdade se não tiver na mesma ordem. Já em relação também à equivalência, não a igualdade, mas a equivalência, você consegue verificar a equivalência e que pode vir em qualquer ordem, utilizando o are equivalent, o are equivalent e o are not equivalent. Também, em relação à comparação, aí você já tem que fazer seus próprios collections, né? Suas próprias verificações e seus próprios métodos. Vamos ver isso aqui um pouco no Visual Studio. Aqui no Visual Studio, eu vou criar uma classe para a gente verificar mais a questão de itens. Vou vir cá criar uma teste, vou mudar o nome dela aqui para Collection Asset Class Test. Ele já vai mudar aqui pra gente. E o primeiro método eu já vou chamar de are collection equal fails because no compare test. E aqui a gente vai trabalhar com coleções. Então a primeira coisa que eu vou criar é um Person Manager. Vou dar um Ctrl ponto, adicionar, né, o using Person Class. Vou criar aqui um per mgr é igual a new Person Manager. Beleza. E aqui eu vou criar duas listas. A primeira lista vai ser de person. Ela vai se chamar People Expected. E eu vou criar uma segunda. Opa! Esqueci de inserir isso aqui. E a segunda é People Actual. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o People Expected e vou adicionar para ele alguns itens. Vou criar 3 aqui e para o primeiro person. E aqui eu vou fazer bem rápido. Aqui, ó. First name é igual a Vinícius. Beleza, os 3 itens adicionados aí. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o people atual e vou receber o people manager ponto. Beleza, mas quem é esse getPeople? Vou dar um Ctrl ponto aqui e vou gerar esse método lá dentro do meu Person Manager. Vou pegar isso aqui, copiar isso aqui. Vou vir aqui dentro. E aqui onde ele está levantando uma exceção, eu não vou continuar levantando uma exceção, né? Eu vou colar esse código aqui, onde aqui eu vou colocar um people. Beleza? Aqui, em vez de ser people expected, eu vou criar. Opa, vou arrancar esses nomes aqui. E aqui eu vou adicionar a mesma coisa e vou dar um return no people. Ou seja, exatamente igual, né? O que a gente está criando lá do outro lado. Vou dar um Ctrl menos aqui. Voltei. Então é exatamente igual esse aqui. O atual, está recebendo as mesmas informações. Vou voltar aqui agora. E vou fazer uma comparação utilizando
eu vou fazer uma comparação utilizando, né, o collection assert.arequal. Como está na mesma ordem, sem problema nenhum, eu vou chegar aqui e vou fazer isso aqui, ó, people expected, o people atual. Quando eu vier aqui e com o botão direito e pedir para rodar o teste, eu estou falando agora do collection e... Pois é, por que ele não passou? Ah, Vinícius, mas peraí, lá tá igualzinho. É, mas são objetos diferentes. O arequal, ele compara, tem que ser os mesmos objetos. Então ele consegue identificar que os objetos são diferentes. Não está relacionado a esses mesmos objetos aqui. Então para isso aqui funcionar, você deveria passar não o getPeople aqui, que a gente criou com outros objetos sendo criados lá dentro do Person Manager, mas exatamente com isso aqui. Então, por exemplo, eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó, recebe people expected. Agora sim, agora funcionou perfeitamente, porque eu estou verificando que o mesmo atual, ele está recebendo o mesmo que é expected. Só que eu vou deixar isso aqui do jeito que estava antes, para a gente lembrar que isso aqui não vai passar. Então vou até colocar um comentário aqui, beleza. Agora, se você não entendeu isso aqui, depois dá uma pesquisadinha aí. Beleza, agora eu vou fazer mais uma verificação dessa... A única coisa que eu esqueci aqui, né, foi de colocar owner, beleza. E agora eu vou copiar isso aqui tudo e vou colocar uma nova verificação aqui. Então aqui eu tenho o mesmo nome, não, agora a gente vai colocar o if compare test. Então equal o if compare test. Beleza. E aqui embaixo eu vou deixar o mesmo getPeople, só que agora em vez de utilizar o arequal, eu vou utilizar o arequal, só que no final aqui, ó, eu vou passar um outro parâmetro. Esse parâmetro eu vou colocar um compare, e para esse compare aqui, a gente vai utilizar o person, tá? Ponto create, e aqui dentro eu vou passar uma lambda expression, que no JavaScript a gente lembra muito como arrow function, né? Então aqui, ó, eu vou passar uma lambda expression, onde o x ponto first name, né? Eu vou comparar item a item, tem que ser igual ao y ponto first name. E o x.lastName tem que ser igual ao y.lastName, ok? Se isso aqui for verdadeiro, né, eu passo false, se não, eu passo true. Vou dar um Ctrl S aqui e vou testar esse código aqui agora. Pronto, teste realizado. Então aqui eu consigo forçar o meu teste, quer ver? Vou realizar todos os testes aqui, vou realizar esse teste aqui de cima também. Beleza, então aqui o de cima não está passando porque eu coloquei aqui, ó, o getPeople são outros objetos. Mas aqui embaixo eu criei, né, um compare onde eu passei o meu modo de validação. Eu falei assim, olha, para cada item esperado e no atual, faz um favor para mim. Verifica não o objeto em si, mas verifica se os campos deles, os valores, são iguais. Então eu verifiquei se o x e o y é igual, tanto em relação a first name quanto em relação a last name. É uma maneira de você forçar o equal a funcionar. Agora, eu vou fazer uma outra verificação e não utilizando o equal, eu vou utilizar o equivalence. Então, vou colocar aqui, ó, equivalent, beleza. E agora, a gente vai alterar um pouquinho isso aqui. Olha só, eu vou manter esses meus itens aqui de cima. E aqui embaixo, em vez de eu trabalhar desse jeito aqui, eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou remover esses itens aqui. Na verdade, eu vou passar eles para baixo. Dar um Ctrl X aqui. Pegar o atual, deixar ele aqui. Tirar isso aqui e vou colocar o esperado aqui. Só que o esperado, eu vou colocar ele aqui, removendo isso aqui, ó. Deixei isso aqui e aqui eu vou adicionar people atual na posição 1, people atual na posição 2 e people atual na posição 0. Assim, o que eu tenho? Eu tenho dois elementos iguais, perfeitamente iguais, porém em uma ordem diferente. Então aqui eu tenho 0, 1, 2 e aqui eu tenho 1, 2, 0. Em relação a isso, a gente vai utilizar aqui agora o equivalence. Vou tirar esse cara aqui e vou utilizar esse. A minha comparação e vou ver se realmente não faz diferença a ordem. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou vir cá em testar e pronto. Ele passou certinho, demorando aí 48 milissegundos. Ou seja, quando você utiliza realmente o equivalence, ele não faz diferença a ordem que você passa. Isso é bem interessante. Agora eu vou fazer o meu último método, onde eu não preciso do expected, eu vou pegar um getSupervisor. Vou remover isso. Nesse getSupervisors aqui, eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl ponto. Aqui eu vou gerar o meu método dentro do meu Person Manager, método gerado, e eu vou apertar F12 e vou lá nesse método.
Aqui nesse meu método, eu vou remover esse levantamento de exceção e vou criar uma lista, igual aqui em cima. E aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte. Para essa lista, eu vou pegar o meu people aqui, .add, e vou utilizar o meu createPerson, aquele que a gente já tinha criado, que cria, né, os nossos, aqui de cima, né, que cria o supervisor. Só que dessa vez, eu vou passar como parâmetro aqui Vinícius de novo, Andrade, e eu vou passar aqui no final, ponto e vírgula. Vou criar um outro, onde eu vou passar a Laura, Antônia, e também eu vou passar true. E depois eu vou retornar o meu people. Pronto. Agora eu volto aqui e aqui eu vou utilizar um daqueles outros métodos, allItems, e para esse cara, o primeiro parâmetro que eu vou passar vai ser o people atual e o segundo eu vou utilizar o typeOf, onde eu verifico se todos são supervisores. Ponto e vírgula no final. Aqui eu só vou mudar o nome, né, para isCollection, type, test, dá um Ctrl S, vou executar isso aqui, isCollection sendo executado e pronto, passou direitinho. Então, isso é o que eu gostaria de mostrar para vocês em relação ao collection. Obviamente, há muito a explorar, né, verificação de coleções, mas já dá para ter uma ideia bem interessante.